Fala, Ricardo. Ricardo. Salve, bem? Salve. Boa tarde, Dri, Renato e a todos os internautas. Saudações santistas, como sempre. Estava com um problema aqui da minha conexão. Mas Tranquilo. tá ótimo agora. Eu estou terminando de contar essa história aqui, aí a gente já conversa. Aí a Vera Magalhães fala, e sua foto com o Bretas? Ele dá a entender que ele foi convencido por o pessoal do Ministério Público do Rio de que a operação no Rio era diferente. Ele fala, tipo, só falta dizer, porra, eu fui a contragosto lá. A Paulinha me convenceu com os agentes, alguém, e eu fui, mas eu não apoiava. Só faltou dizer isso, ele não fala. Mas ele dá a entender que não estava tão convencido. E segundo, falou, mesmo tendo ido, né, eu hoje faço uma avaliação muito diferente de tudo aquilo, coisa que a imprensa não fez. A imprensa poderia dizer, nós somos enganados. Olha, eu dei tantas matérias, eu fiz tantas coisas, mas eu achava que os procuradores eram sérios. Depois de ver a Vaza Jato, eu já não posso achar mais, né, cara? Que é isso que é mais absurdo de tudo. Hoje eles têm todos os elementos que demonstram um conluio, uma orcrinha organizada para prender Lula e outras pessoas. Não só o Lula, para prender muita gente, entre outras, o nosso amigo João Vacari, que ficou preso por muitos dias. 4 anos, né? Aí. Pois é, Renato, eu acho que essa questão é mais uma questão de, digamos assim, eles foram flagrados pela Vaza Jato, ou seja, havia um projeto. Esse projeto não é que a imprensa estava cobrindo o golpe. A imprensa, a grande imprensa, 99% dos jornalistas da grande mídia fizeram parte disso. Fizeram biografia do Moro, fizeram elogios extensos ao Moro, à Força Tarefa, e estavam felizes, porque achavam que tinham alijado o Lula da política. O Lula e o PT, mas eles sabem que o PT é maior que o Lula. Ou melhor, que o Lula é maior que o PT. Porque o PT é uma instituição que tende a ficar por muitas décadas na política. Mas o Lula é a liderança que catalisa esse sentimento que você falou. Ou seja, na cabeça das pessoas, o Lula não é esquerda ou direita ou centro. O Lula é a expectativa de uma vida melhor. Uma parte pequena da sociedade tem consciência do que é esquerda ou que é direita. O Lula significa o seguinte, a experiência que eles viveram, ou que os pais viveram, porque muitos eram crianças ou não eram nascidos quando o Lula se firmou como liderança nesse país. O Lula ganhou a eleição há 20 anos atrás e governou até 12 anos atrás. Então, esse pessoal, a Vera e outros, eles estavam embarcados na primeira classe do navio da Lava Jato. E agora, em função de tudo que aconteceu, eles têm que encontrar uma embocadura para adaptar o discurso. Tentaram aquela história, não, Lula foi absolvido por questões formais, não pelo mérito. Só que isso não para de pé mais. Teve roubo da Petrobras. Mas onde que teve roubo? Quem foi do PT? Por que não acharam nada contra o Gabrielli? Não acharam nada contra o nosso diretor de exploração e produção? Ou seja, o Guilherme Estrela, não acharam nada contra a nossa presidenta da Petrobras? Não acharam nada contra a Dilma, que era do Conselho de Administração. Ou seja, eles agora estão tentando encontrar. E o Caetano deu uma resposta educada, porém firme. Ele deixou claro a sua visão sobre a Lava Jato e sobre a imprensa na Lava Jato. E acho que ficou muito clara a posição dele. E é óbvio que no começo da Lava Jato muita gente ficou surpreendida, estupefata, muita gente acreditou na narrativa. E agora tem que adaptar o discurso. Ou não, né? Alguns não vão adaptar jamais.
Alguns vão continuar nessa ladainha, mesmo sabendo que não há provas contra o Lula, contra o Vacari, contra ninguém. E que quem praticava corrupção na Petrobras, por incrível que pareça, uma parte eram funcionários de carreira, de alto escalão, não a peãozada. A peãozada não, a peãozada está trabalhando duro. Estou falando de gerentes executivos, como aquele Barusco, que praticava esse tipo de irregularidade desde o governo Sarney. Ou o Cerveró, que tentou explicar como é que a coisa funcionava, e o procurador falou, não, isso não vem ao caso. Isso não interessa. O que interessa é o PT. Perfeito. Olha só, estou vendo que o Cacai já está por aqui. Se o Cacai quiser abrir a câmera, a gente já sobe ele também, o papo vai ficar ótimo. Cacai, que ontem, Ricardo, jantou, almoçou com o Zé Dirceu, então ele pode ter bastidores aí. Ele postou uma foto aqui dele com quem estava no jantar, a gente se encontrou lá no jantar do Prerrogativas também. Então, sim. Cacai, a hora que você abrir, eu te subo. Tem aqui o Fábio Simões, ele escreve: sou de São Paulo, Lula perderá voto na minha família e farei campanha contrária caso se junte com Alckmin, pois este é quem assume caso algum problema ocorra. Então, eu já aproveito para trazer esse assunto à pauta aqui e perguntar para o Ricardo sobre essa questão, né, que parece ter ganhado ainda mais força com esse encontro, né, do último domingo, no jantar do grupo de juristas Prerrogativas, que reuniu tanto o Lula como o Geraldo Alckmin, e que tem sido apontada essa chapa. Ricardo. Antes disso, deixa eu falar aqui, quando o cara é elogiado, tem que dizer, Valtinho Souza, Berzoini sempre muito lúcido, tenho orgulho de ter votado nele para deputado federal e arrumei um montão de votos aqui em Jacareí. Aí, Jacareí presente, muito legal. Já que é para também, tem aqui, ó, Berzoini falou a puríssima verdade, também tem mais elogio. Ricardo, fala pra gente como que é explicar aí uma chapa como essa. Eu acho que é preciso entender, eu já falei isso aqui na fórum, já falei em outros locais. Entender qual é a característica dessa eleição. Há 3 meses atrás, nós estávamos avaliando se o Bolsonaro daria ou não um golpe do 7 de setembro. Há poucos meses atrás, houve um desfile de tanques da Praça dos Três Poderes. É claro que eu não estou superestimando essa palhaçada do Bolsonaro, mas é óbvio que a agenda do Bolsonaro, de alguns militares que atuam com ele, alguns deputados federais e senadores que o apoiam, é uma agenda golpista. E que derrotar o Bolsonaro não é derrotar o liberalismo apenas, é derrotar o militarismo e o protofascismo. Quando eu falo de militarismo, eu não estou falando dos militares. Tem muitos militares que são profissionais. São pessoas que estão lá para fazer a coisa certa. Mas tem um grupelho de generais de pijama e outros que não são de pijama que estão querendo retomar o protagonismo das Forças Armadas na história do Brasil, que é antigo, vem desde do Duque de Caxias e do Deodoro da Fonseca, do Joaquim Floriano. E passou pelo Dutra, passou por vários generais, almirantes e brigadeiros dos anos 40, 50 e 60. Então é preciso entender o seguinte, quando eu falo de derrotar o militarismo, significa derrotar a pretensão das Forças Armadas serem um partido político. E derrotar o protofascismo, que é essa agenda estúpida do Bolsonaro. Então, por isso que eu estou apoiando a iniciativa do Lula, a iniciativa da Gleisi, de dialogar com forças ao centro. E eu conheço bem a agenda do Alckmin enquanto governador, fui oposição a ele todo o meu período da Câmara Federal e atuei como dirigente partidário para derrotar o Alckmin e o PSDB. E não vou esquecer nada do que ele falou, não precisamos esquecer nem do que ele falou, nem do que o Lula falou. Aliás, o Lula foi muito preciso quando disse, no passado, muitas vezes falamos coisas duras entre nós. Mas hoje podemos estar, que ainda não estão, no mesmo caminho para derrotar esse projeto de retrocesso brutal, que eu não preciso descrever quais são os elementos
do retrocesso. Portanto, eu estou plenamente de acordo com Lula e estou dizendo em todos os lugares. O nosso objetivo é quanto mais gente vier da esquerda e do centro para derrotar esse projeto, depois nós vamos discutir o resto. E depois nós vamos, inclusive, trabalhar para evitar um pretenso golpe, que as pessoas têm medo, que, mas vai ter um golpe. Primeiro, é bom lembrar que nós já vivemos esse processo em 2016 e a história não pode se repetir de uma maneira tão mecânica assim. Mas caso venha alguém a ter pretensão disso, a missão é nossa, é mobilizar o povo. E não adianta a gente ficar reclamando, mas o povo não se mobilizou em 2016, o povo não se mobilizou em 2018. Vamos trabalhar para organizar isso. No momento, para o Brasil, não é para a esquerda brasileira, para o Brasil, é afastar Bolsonaro e seus dementes do poder. O próximo passo é discutir qual é o rumo do Brasil. E a agenda, como eu também já falei aqui, é aquela que eu disse, que cabe em 5 propostas, que é respeito integral aos direitos humanos, no sentido mais amplo do que significa essa frase. Soberania nacional, direitos sociais e trabalhistas e previdenciários. Respeito amplo, integral ao meio ambiente. Defesa do patrimônio ambiental nacional. E, em quinto lugar, uma política externa respeitável e soberana. Ousada, respeitável e soberana. Se o Alckmin estiver de acordo com essa agenda, vamos trazê-lo para o nosso processo. Se o PSD de dado estiver interessado em participar, vamos trazê-los. E o Lula é um político hábil e líder o suficiente para conduzir riscos. Não quer dizer que não vai existir risco, porque risco existe sempre, na vida e na política. Queria aproveitar aqui para agradecer a audiência, né, que tem nos colocado aí em primeiro lugar entre os programas mais assistidos de debate político nos últimos dias. Estamos aqui já há alguns dias liderando isso, vocês são fantásticos. E falar que na quinta-feira a gente vai fazer a festa da Fórum aqui, Berzoini. Começa às 5 da tarde e você, como das pessoas que participou com a gente esse ano inteiro, comentando aqui várias vezes por mês, está convidado para vir dar um oi, uma saudação. Já tem vídeo do Léo Jaime, parece que Zé Landuca está mandando, o pessoal vai estar aqui, e quem for membro vai poder comentar na festa. A gente vai fechar só para membros e superchat. É um jeito de a gente fazer a caixinha de Natal do nosso Fórum 11h30, do Jornal da Fora e dos programas todos. Brida Lourenço, o Cacai está aqui, mas não abriu a câmera. Talvez ele esteja lá atrapalhado com alguma coisa. Olha só, tem aqui um superchat da Fernanda DS que diz: tem uma turma que parece viver num Brasil das maravilhas, onde a sociedade é maioria de esquerda e progressistas. Análise séria se faz com o cenário real, diz aqui a Fernanda DS. Mas só para polemizar, então, agora, o Lula está em primeiro nas pesquisas, as últimas deram, inclusive, que ele pode ganhar no primeiro turno com os votos válidos. Sendo assim, nesse cenário, se ele escolhesse um vice mais à esquerda, já que ele está liderando, só para dialogar com perguntas que sempre aparecem, assim, não seria o caso, porque todo mundo fala, mas sempre que o Lula teve um vice mais à esquerda, ele perdeu as eleições, mas agora, no momento desse, onde ele tem aí a liderança e o favoritismo, será que não seria o caso, Berzoni? Eu acho que pode acabar, inclusive, acontecendo isso. Mas eu creio que o Flávio Dino tem dito isso com muita propriedade. A busca de ampliação não é só por questão eleitoral, é também por uma questão de governabilidade. Eu queria lembrar, gente, quando o Lula ganhou a primeira vez, o PT tinha uns 30 prefeitos de cidades importantes do Brasil. E tinha 9 das 27 capitais, 9 eram prefeitos do PT. O movimento social e sindical estava em ascenso, que hoje não é o caso. Havia muito mais, digamos, um ambiente muito mais democrático no país. Por mais que tenha sido dura a disputa com o Serra, que foi o candidato na época,
não foi uma disputa de inimigos, foi uma disputa de adversários. Agora o quadro é outro. Nós temos na presidência, como eu disse anteriormente, esse cidadão aí que está negando, inclusive, vacina para criança. Vai se tornar o Herodes. Se bobear, do jeito que está vindo essa Omicron, na Europa, nos Estados Unidos e entrando no Brasil, ele pode se tornar o Herodes do século XXI. Então, nós temos que saber o seguinte, e depois, o Lula ganhando, por mais que a esquerda se esforce, dificilmente fará mais do que 150 a 160 deputados. Daqui a pouco vai aparecer nosso internauta aí dizendo que são 313, né? Ou 330, uma coisa assim. 313. Conhecendo a realidade eleitoral do Brasil, eu como fui presidente nacional do PT, eu conheço muito bem como é que funciona a dinâmica eleitoral dos estados, o papel das máquinas, e a força e a fraqueza da esquerda em cada estado. Do PT, do PSB, do PCdoB, do PDT, que ainda está numa aventura com o Ciro, e do PSOL. Se você pegar o resultado da última eleição municipal, você vai verificar que para a esquerda não foi um resultado maravilhoso. Não foi ruim totalmente, mas não foi maravilhoso. Então, eu acho que nós precisamos demarcar claramente que esse esforço do Lula, que pode ter, inclusive, contradições e equívocos, mas é um esforço extremamente correto de uma pessoa experiente que está disputando a sua sexta né, eleição presidencial. Disputaria a quinta em 2018 se não tivesse sido apiado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, tem muita gente ainda no judiciário doido para arrumar um pretexto para tirar o Lula da disputa. Não pensa que não tem, não. Essa turma da Lava Jato estão com e com a decisão do STF entalados da garganta. Então, eu acho que o Lula está certo e precisamos entender que a correlação de forças não é apenas eleitoral. Eu acho que o Lula não precisa do Alckmin para ganhar. Também acho. Eu acho que é um simbolismo importante do ponto de vista de que será uma agenda de centro-esquerda para normalizar a democracia no país. Esse é o sentido concreto. Inclusive para dizer claramente que o poder civil se coloca contra o protagonismo militar. E, como eu já disse para vocês, eu falo com tranquilidade que eu sou filho de militar e convivi com generais no governo e acho que generais nas funções de defesa são essenciais, generais, brigadeiros e almirantes. Mas, querendo substituir o poder civil, isso é intolerável. Rovai, tem um superchat aqui do Luiz Carlos Reis. Concordo com Berzoini com sua avaliação sobre o Alckmin como vice, mas é difícil esquecer o que ele fez com os professores e como se posicionou sobre ciência a propósito de fomento da FAPESP. E tem também a Fernanda DS. Quando conseguimos 2/3 na Câmara, poderemos ter chapa de esquerda. Para isso, Lula tem que executar o projeto, comunicando sistematicamente ao povo para que saibam que mudanças nas vidas são frutos de projeto eleito. Os dois superchats muito interessantes, mas o Luiz Carlos Veira, ele toca nas questões programáticas. Isso é legal. Né? A gente vai ter que discutir com o Alckmin, não é se ele vai manter o corte de cabelo parecendo o Ho Chi Minh, se ele está... Mao Tse Tung, é verdade. Eu vi uma montagem do Che. Se ele vai passar a usar colete vermelho, mas é o seguinte, e aí, quais são os pontos programáticos, né, que você vai assumir por uma candidatura com o Lula? Né? Porque, por exemplo, tem problema, tem Pinheirinho, é inesquecível. Claro. Inesquecível. A privatização do Banespa. Pois é, que foi a privatização das elétricas. Não vamos esquecer de nada, nós não precisamos esquecer de nada. Nós temos até que lembrar. E para dizer o seguinte, olha, numa circunstância específica, o Stalin tem que sentar com o Churchill e com o Roosevelt.
É para derrotar o fascismo militarista. É isso que eu estou falando e vou repetir. Existe um projeto desde Caxias, com Deodoro da Fonseca, com Joaquim Floriano, com Dutra e tantos outros, que é o seguinte: os militares querem colocar a ordem no país. A ordem deles, com muita corrupção, inclusive. A ordem deles. Quando eu falo os militares, eu não estou querendo ofender os profissionais militares. Mas é preciso entender isso. Se dependesse só deles, já tinham fechado o regime, já tinham fechado o Congresso, já tinham exonerado 4 ou 5 ministros do Supremo para colocar a turma deles lá. Eles não têm, a vontade é essa, dessa turma, que eu acho que é minoria, inclusive, nas Forças Armadas, mas são maioria política. Eles a partir do governo Dilma, com a Comissão da Verdade, com o retorno dos restos mortais do João Goulart, uma cerimônia linda, onde todos os militares tiveram que bater continência para o João Goulart, para os restos mortais do João Goulart. Que o filho do João Goulart lembra muito bem, assim como a viúva, que foi uma coisa emocionante de restituir ao presidente do Brasil, que foi golpeado, as honras militares. Eles não toleram isso porque eles querem contar a história da versão deles. Que não, foi um movimento. 64, da cabeça deles, foi um movimento. Não foi um golpe militar. E, aliás, quer dizer, foi um golpe latifundiário, banqueiro, multinacional, com operação militar. É bom lembrar também a questão de classe. Quem deu o golpe da Dilma sem tanque na rua foram os mesmos que deram o golpe do João Goulart com um tanque na rua. E viva o Boric. Exatamente. Essa memória Pinochet, né? Pinochetista, que eu ia falar bolsonarista, que é a mesma coisa. Pinochetista no Chile. Uma vitória histórica. Essa do Chile. Vitória muito importante, né, Ricardo? E, inclusive do ponto de vista da demonstração de que é possível renovar a política, né? Isso que eu fiquei impressionado. Que maravilhoso. O certo é Boric, né? Porque ele é de origem... O nome é de origem... Alô? Polonesa, né? Polonesa, alguma coisa assim. Ele estava há 10 anos atrás ganhando a eleição do DCE. Espero que dê certo, porque é preciso... É uma responsabilidade imensa nas mãos de um jovem com pouca intimidade com a administração, com máquina pública. A gente sabe que governar um país com as contradições dos países latino-americanos não é bolinho, né, Ricardo? Não, é o que aconteceria com o Lula se ganhasse em 89. Era um Lula jovem e recém-saído do movimento sindical. Lula, em 89, ele tinha sido apenas sindicalista e deputado federal constituinte. Um mandato só. Agora, a principal tarefa do dirigente político que disputa a presidência é liderar uma equipe coesa e experiente. E a experiência, nesse caso, não é só a idade, né? É a experiência real. Então, como o Chile passou por um processo de primeiro, aquela luta estudantil, da qual o Boric participou, que foi a luta pela universidade gratuita, que é uma luta brasileira também, porque o projeto da turma do Bolsonaro é acabar com a universidade gratuita. E depois ele participou, já como deputado, das negociações do processo que eles chamaram lá, até esqueci o nome que eles estavam chamando em relação às revoltas de 2 anos atrás, 1 ano atrás, né? E onde o país esteve à beira da guerra civil. E houve uma negociação com deputados de várias tendências que redundou na Constituinte. Com a Constituinte, que está em curso, é interessante isso, houve uma eleição com a Constituinte em curso. Então, a eleição também pauta o resultado da Constituinte.
E o resultado da Constituinte será uma Constituição muito mais democrática e muito mais progressista. Uma das metas do Boric é implantar no Chile uma previdência social pública, que eles não têm. Veja, aqui a gente luta para não destruir. Lá o Pinochet destruiu nos anos 70. E o Guedes e os Sadenbergs da vida, os Bervais, as Miriam Leitões da vida, fizeram por décadas o proselitismo de que o melhor sistema era a capitalização. E o Guedes mandou para o Congresso, em 19, um projeto que era migração para a capitalização. Direitos trabalhistas lá é um horror. Eles sonham em ter uma CLT como a nossa, mesmo já alterada pelo Bolsonaro, pelo Temer /Bolsonaro, ainda é uma CLT, eles não têm isso. Então é uma luta muito importante para a América Latina, e é bom que agora nós temos a Argentina com Fernandes, nós temos a Bolívia com um presidente também democrático popular, temos o México com um presidente com uma característica também popular, e o Chile, além da Venezuela, que muitos ficam polemizando, mas que eu defendo que o processo político da Venezuela ele é crítico por conta do bloqueio americano. Inclusive, mantendo eleições praticamente anuais, mesmo com essa situação crítica e vencendo as eleições. Mas o fato é o seguinte, agora temos uma América Latina que aponta para o Brasil o caminho para também migrar para um governo democrático popular.